Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Primeiro, eu quero dizer para vocês que a nossa vida ela é de recomeço. A gente tem planos, tem projetos, às vezes esses projetos frustram. O que a gente faz? A gente acaba com tudo? Não, a gente recomeça. O ser humano ele tem essa capacidade de recomeçar. Tem muitos empresários aí que quebraram. Eu conheço um que quebrou, sabe quantas vezes? 8 vezes e se estabeleceu. Então eu quero falar nessa manhã de restauração. O Salmo 126, ele fala da alegria do povo de Deus quando o mesmo povo, o povo hebreu, voltava do cativeiro. Que cativeiro é esse, pastor? É o cativeiro babilônico. Babilônia era o maior império que existia no mundo no tempo antigo. E Babilônia afligiu Jerusalém, saqueou Jerusalém e levou esse povo cativo para Babilônia. Tudo isso faz parte de uma profecia, porque o povo de Deus estava desobediente a Deus. E Deus então usou uma nação ímpia para corrigir o povo de Deus. O certo é que eles ficaram lá no cativeiro 70 anos. O que aconteceu? Foi que a maioria do povo se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas e voltaram o seu coração para Deus. Em contrapartida, muitos lá na Babilônia constituíram família, casaram e lá ficaram. Só que chegou um tempo em que Babilônia é destruída. Mas como assim? Isso era o maior império. O que aconteceu? O que aconteceu foi que um outro império, ou melhor, uma junção de impérios chamado Médio-Persa, ficou conhecido como Medo-Persa. Era uma junção de países, aglomeraram em torno de 180 países. Eles se uniram e destruiu o maior império babilônico. E aí, o que aconteceu? O rei Ciro, que era o rei do império Medo-Persa, ele assumiu o trono. Destruiu todo o Império Babilônico e ele assumiu o trono. Aí no ano 537, o que aconteceu? Ciro deu carta de alforria, deu liberdade total ao povo de Deus. Só que na verdade Ciro não sabia, mas isso era providência divina. Deus usou os homens e usou circunstância para trazer livramento para o povo de Deus. O que isso implica dizer? Que Deus pode usar circunstância e pessoas para trazer uma bênção da qual você precisa, não é? Deus vai usar as pessoas para te abençoar. E olha o que diz o Salmo 126, quando o povo sai do cativeiro e volta para Jerusalém. Eles dizem assim, olha: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Eles não sabiam mensurar a alegria, era como um sonho para eles. Já viu quando você está sonhando um sonho legal, e ele está concretizando, e você acorda, e vê que aquele sonho passou, não é real? Eles, quando saíram do cativeiro, foram 70 anos, gente. Foram 7 décadas, ou seja, filhos nasceram, casaram, construíram, fizeram tantas coisas ali, foram 70 anos de cativeiro. Então quando eles saíram, eles ficaram o quê? Esbabacados. Você já recebeu uma surpresa? Já viu alguém quando recebe uma surpresa? Ela fica sem acreditar, ela fica, como muitos dizem, sem palavras. O povo de Deus ficou assim. Eles falam, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram, por que os que voltaram? Como eu acabei de falar, não foram todos. Não é todos que vão receber a bênção de Deus, como não é todos que vêm aqui ouvir a palavra de Deus. Não é todos. Mas aqui fala que os que voltaram ficaram extasiados, maravilhados com a bênção de Deus, o livramento. E no versículo 2 ele diz assim, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Olha só, eles não tinham palavras, começaram o quê? A louvar e a cantar a Deus. E continua, então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Olha só, o livramento
do povo de Deus foi tão tremendo, tão poderoso, tão extraordinário e tão propagado, que as nações de toda daquela época lá olharam e viram: olha, eles estão alegres, porque Deus fez grandes coisas para eles. Esse gentil aqui significa a pessoa que não conhece a Deus hoje, o ímpio. Vai olhar para você e falar: rapaz, aquele crente ali é feliz, hein? Acabou que não tinha nada e hoje está abençoado, serve a Deus, foi liberto das drogas, do vício, da maconha, tem uma família abençoada. As pessoas vão ver e vão dizer: olha, o Deus dele fez grande coisa para ele. A sua vida vai ser um testemunho na boca de pessoas que você nem conhece. Aí, no versículo 3, eles mesmos dizem assim: ó, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Agora eles estão lá em Judá. No versículo 4 está escrito assim: ó, traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul, ou das águas lá do deserto de Neguebe. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, queridos, o que nós vemos aqui? Recomeço, restauração. Tem alguma área da sua vida que precisa de restauração? Todos nós, por mais que nós estamos no processo de mudança para melhor na nossa vida, tem algumas áreas que precisam de restauração. Qual que é a sua área? Você é muito nervoso? Precisa cuidar dessa área. Você sente muito medo? Precisa tratar essa área. Você é uma pessoa que é maliciosa com as coisas? Tem que tratar essa área. Você tem alguma coisa que você precisa mudar? Ou um pecado que você precisa abandonar? Então veja bem, nós precisamos de restauração. Quando nós somos restaurados na nossa alma, nós temos capacidade de restaurar o nosso corpo e também as nossas emoções e viver uma vida boa com todas as pessoas. Restauração. O que o Senhor faz aqui todas as segundas-feiras na nossa mente e no nosso coração? Restaura-nos. Ele nos coloca com objetivos de mudanças para que nós sejamos melhor do que nós somos. Então o povo de Deus aqui, eles estão sendo restaurados para a sua terra. O que a gente aprende aqui? Que o Deus que fez lá no passado, Ele faz no presente e Ele faz no futuro. A palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O que nós aprendemos aqui? Que as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar a Ele com mais fervor hoje. Você já pensou que passou uma pandemia e você está aqui? Você já pensou que você já passou por momentos em que um acidente, você poderia ter morrido e você está aqui? Quantas pessoas vão me ouvir e vão perceber que um dia tiveram na mira de uma arma e hoje está aqui? Sabe o que isso quer dizer? É que Deus te guardou, Deus te protegeu, Deus te livrou. Tudo o que acontece no nosso passado não quer dizer que a gente tem que ficar preso ao passado, mas nós precisamos olhar para o passado e ver por que é que nós estamos aqui hoje. Porque lá atrás o Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Então a gente percebe que o povo de Deus aqui, eles lembram que Deus havia estado com eles. Olha aqui, ó, o versículo 1: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Ou seja, em todo o tempo que eles estiveram lá no cativeiro, eles sabiam que eles estavam debaixo de uma proteção de Deus. Muitos se desviaram. Se você ler o livro do profeta Ageu, você vai ver que Ageu pega pesado com eles lá na Babilônia. Você vai ver que Jeremias fala duro com eles lá na Babilônia. Por quê? Mesmo lá no cativeiro, muitos não quiseram se converter, não quiseram voltar ao primeiro amor. Mas
a sua maioria entendeu que Deus estava guardando a vida deles e chegaria um tempo em que eles voltariam para a sua terra. Sabe o que isso quer dizer? Esperança. Deixa eu te falar, se você não vive uma vida com esperança, a sua vida não tem sentido. Eu tenho que ter expectativa de que eu vou conquistar, de que eu vou fazer, de que eu terei um lar abençoado, de que eu terei, você que me ouve, um esposo abençoado, uns filhos abençoados, que deixarão as drogas, que deixarão esse mundo perdido. A gente tem que ter esperança, gente. O povo de Deus aqui, eles lembravam do passado, sabendo que Deus tinha um cuidado deles e que eles tinham esperança de que as coisas iriam melhorar. O que é que eu aprendo aqui? Segunda coisa, os lugares do agora podem ser fontes abundantes de vida amanhã. Olha o que diz aqui o versículo 4, e eu quero trazer um contexto histórico para vocês. Diz assim o versículo 4: traze-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes da água do sul. O que isso quer dizer, pastor? Aqui, algumas versões mais antigas vão dizer águas do Negueb. O que é o Negueb? Negueb era um deserto, o maior deserto lá de Israel. 60% de área de deserto. Só que esse deserto não é aquele deserto que você olha e não vê nada. Esse deserto aqui era um deserto com montanhas, vales. Só que não tinha nada, gente. Era um deserto mesmo. E era um espaço muito grande. Agora veja o que é tremendo. Durante um tempo, chovia. Porém, de julho a outubro não caiu uma gota de água ali nesse deserto. Mas, do início do ano até esse período de maio, chovia. E as águas eram muita água, muita chuva. E o Negueb, a palavra Negueb no hebraico significa árido, seco. Você já viu que pessoas estão com a vida como o deserto do sul, lá de Israel, como o deserto de Negueb? As pessoas estão vivendo uma vida seca, sem vida de Deus, sem realizações, sem sonhos. Tanto é que, no momento em que estamos aqui, muitos já suicidaram, sabia? Muitos já estavam lá nos seus quartos, nas áreas de suas casas, ou numa mata qualquer, colocando uma corda ali e suicidaram, porque estão com a vida seca, sem vida de Deus. O que retrata aqui é que o povo fala assim: Senhor, traze para nós o livramento do cativeiro. É como viesse águas do Negueb. O que eles estão dizendo aqui? É porque quando chovia, gente, lá nas montanhas faziam-se vários poços de grandes águas, formando grandes rios lá no monte, de tal forma que essas águas transbordavam e elas desciam para o norte, para todo o deserto. Até hoje tem um fenômeno, coloca lá no Google para você ver, coloca Negueb, e você vai ver que as pessoas vão lá hoje e ficam lá esperando a água descer, e desce aquele paredão de água e vai molhando todo o deserto do Negueb. Quando a chuva passa, que passa um mês ali, está tudo florido, os animais voltam para aquele deserto. O que eu quero dizer com isso? É que o povo, gente, saiu de um lugar de cativeiro, de sofrimento, e agora estavam indo para Judá. Mas preste atenção, gente, Judá estava destruído, Jerusalém estava destruída, os muros tinham sido totalmente destruídos. 120 anos Jerusalém estava debaixo de escombros. Quanto tempo! Eu retrato aqui a vida de um cristão, a vida de um homem e de uma mulher. Quanto tempo a sua vida está debaixo de escombros? A sua vida está vivendo uma desgraça constante, é enfermidade, é dívida, é dor, é droga, é vício, é separação, é tantas coisas terríveis. Você viu como é que está a situação da sociedade hoje? Está debaixo de escombros. Sabe, Deus está trazendo libertação, cura, milagre, porque essa água que desce,
A Bíblia fala que a água, ela tem o símbolo do Espírito Santo de Deus. E essa água que desce é a vida de Deus que desce. Quando você aceita Deus na sua vida, quando você aceita Jesus como o seu Salvador e sobretudo como seu Senhor, é como a água de Deus viesse e começasse a limpar o seu coração, começasse a trazer vida para a sua casa. Hoje você coloca lá no Google e você vê as pessoas indo para lá, para ver, depois da chuva, esse rio descendo e entrando ali naquelas locas, naquelas montanhas, e enchendo e transbordando todo o deserto de Negev, que era um deserto árido e seco. Quantas vidas estão assim? Podemos retratar assim, vidas estão perdidas. Já viu pessoas que não oram, não leem a Bíblia, não vão à igreja, não são nada, elas vivem para si. São milhares de pessoas que vivem assim, para si, para a sua fisiologia, vivem só para si, são ensimesmadas, não conhecem o poder de Deus, a graça de Deus, não se humilham. E sabe por que eles estão dizendo aqui: Senhor, traze vida para nós, porque a cidade está destruída? Aí você fala: ah, pastor, Deus me livrou de uma determinada situação, mas agora tem outra, eu tenho que reconstruir. Lógico. Quando Deus chamou Josué para conquistar a terra do Egito, ou, aliás, a terra de Canaã, ele chegou lá, tinha gigante. Quando Deus chamou Moisés para trazer para o deserto, não foi fácil, Deus estava com eles. A nuvem durante o dia, né? E a nuvem durante o dia para proteger do sol, também uma coberta celestial durante a noite para proteger do frio. Deus estava com eles, gente, aquela coluna de fogo à noite, mas foi no deserto. Ele está dizendo aqui: Senhor, nós estamos agora em Jerusalém, e olha, traga vida para nós, Senhor, traga água, porque aqui está um deserto, tudo destruído, gente, tudo destruído. Jeremias vai dizer que Babilônia afligiu Jerusalém de tal forma, que o que foi mais feliz, aqueles que morreram à espada, ou aqueles que ficaram lá dentro de Jerusalém, quando ela estava assediada? Não sabe se dizer, porque a história diz que as mães pegavam seus filhos e comiam, porque eles cercaram Jerusalém e não tinha como entrar mantimento. Eles ficou em desespero, depois no final eles destruíram tudo. Então, os mais antigos lembram dessa história, desde um sofrimento ali, desde que foram para o cativeiro em Babilônia, e agora eles estavam libertos, gente. Só que eles voltam e eles precisam recomeçar. Qual que é a palavra hoje? Recomeçar. Nós precisamos todo dia saber que nós temos uma história para escrever, e todo dia nós escrevemos a história. Nós temos um legado a deixar. Todos os dias nós estamos escrevendo a história. Quando eles chegam lá não tinha nada. E olha aqui o versículo 5, o que eles dizem: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Qual a terceira coisa que eu aprendo aqui, que nós aprendemos aqui? A semeadura com lágrimas é o prelúcio certo de uma colheita abundante. Gente, você já viu muitas pessoas usar esse texto aqui para falar de ganhar almas e tal, tudo bem, pode até se usar, mas teologicamente falando, dentro de um contexto teológico, esse texto aqui se refere à situação crítica que eles estavam. Eles voltaram com sementes para plantar na terra, mas a semente era escassa, a semente era pouca. Eles não tinham o sistema de água que eles tinham antes. Eles tinham que reconstruir a cidade. A cidade passava por situação crítica, moral ainda. Ela estava toda descoberta, não tinha nenhum muro. Passava por embargo político. Só em 14 de maio de 1948 é que Israel foi reconhecido nação. Então passava por embargo político, tantas coisas. E eles precisavam plantar. Eles cuidavam de ovelhas e eles eram agricultores. E agora, como fazer? A semente era pouco.
Se eles plantassem uma semente, eles teriam que ficar sem o almoço ou sem a janta. Olha só. Aí eles começam a plantar. Literalmente, eles estão lá plantando e chorando, molhando a terra com as suas lágrimas. E eles dizem, olha, versículo 5, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esse é o significado da palavra. A reconstrução, o plantio, ele foi à base de lágrimas. Sabe o que acontece com as pessoas? A pessoa perde casamento, a pessoa perde casa, a pessoa perde emprego, a pessoa perde as coisas, mas ela quer reconquistar, recomeçar de uma forma fácil. Aí ela não consegue, o que ela entra? Pode dizer, depressão. Ela entra em angústia profunda, e aí ela faz besteira na vida. Sabe, queridos, o que eles fizeram aqui? Eles foram para o plantio, recomeçar tudo de novo, com as sementes que eles tinham. Semente aqui, eles poderiam comer da semente, mas eles sabiam que uma parte da semente precisava ser plantada, e isso era feito com sacrifício. Eles estavam lá na lavoura, chorando, e literalmente as lágrimas deles molhavam o chão ali. Então eu quero te dizer uma coisa, e até um ditado que o pessoal diz que a vida é dura só para quem é mole, mas a vida é dura. Mas deixa eu te falar, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que cuida da sua família, que cuida da sua esposa, que cuida dos seus filhos, que cuida dos seus bens. Você tem um Deus que se importa por você. E o que nós aprendemos aqui é que o Senhor já nos salvou, já nos colocou numa posição de grandes conquistas. Mas a conquista não depende mais de Deus, depende de nós. Essa conquista é fácil? Diga não. Não é fácil, gente. Não é fácil, mas ela é nossa. Depende de nós estarmos agora tomando posse da conquista de Deus. Qual que é a aplicação que eu faço aqui sobre aquilo que Deus colocou na nossa mão? Que é a semente. Não desista de semear, mesmo em tempos difíceis. Perceba que há algo na sua mão para você plantar e colher. Mas você precisa pegar essa semente e não comer essa semente, plantar essa semente. O que Deus colocou na sua mão? Eu não sei, você sabe. Uma profissão, uma oportunidade, um casamento, um relacionamento, algo Deus colocou na sua mão, que você tem como semente, você precisa plantar essa semente. Amém? Queridos, qual o resumo que nós temos aqui? Que Deus nos ensina, as maravilhas do passado não devem nos inspirar hoje, correto? Você vai lembrar do passado, crendo que o Deus que cuidou de você é o que Deus que cuida hoje. Segunda coisa que a gente aprendeu aqui, o presente árido pode ser transformado em uma fonte de vida, ou seja, essa situação difícil que você está passando, pode ser um momento de preparação de conquista, para te levar aos níveis de aprovação, os níveis de conquista, de realização da sua vida. Amém? E o que a gente aprendeu aqui, que a semear com lágrimas, traz uma colheita certa com alegria. Amém? Então que Deus nos abençoe mais uma vez com a sua palavra, trazendo essa revelação para o nosso coração, que nós não estamos sozinhos, que os projetos que nós temos, os projetos que Deus quer para nós. Por exemplo, eu tenho um projeto pessoal, que eu quero fazê-lo daqui a 2 a 3 anos, eu já estou orando por ele, eu estou buscando uma consultoria dentro desse projeto. Sabe por quê, gente? Porque eu sei que Deus vai me abençoar. Está difícil? Está muito difícil, mas eu creio que Deus se interessa por mim, se interessa pelo meu projeto. Diga para Deus todos os dias: Senhor, me faça próspero, me faça prosperar nesse negócio aqui, Senhor, e Ele vai te abençoar, Ele está com você. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. Que o Senhor continue abençoando os seus passos, que o Senhor continue abençoando a sua mente, os seus projetos.
que Ele continue abençoando. É a minha oração para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para essa empresa, para todas as empresas que buscam o Senhor em primeiro lugar. Eu quero declarar essa palavra de prosperidade em nome de Jesus. Amém?